Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos para mais um EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 8 e o tema é Isaque, o filho da promessa. Deus fez uma promessa a Abraão que através de sua descendência, mas não seria qualquer um descendente, seria através do Isaque, o filho da promessa. Ele iria fazer de Abraão um pai de multidões. E agora, Abraão já está em ditosa velhice e Deus vai cumprir agora esta promessa através do seu filho Isaque. E é justamente isso que nós vamos ver a partir de agora. Olha o nosso texto de referência, Gênesis capítulo de número 26. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor. Vamos atentar para o versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então, Isaque agora vai fazer parte do protagonismo. Deus fez a promessa a Abraão, e agora ele está continuando essa promessa em Isaque. Mas ele se revela para Isaque como o Deus de Abraão. Isaque vai passar agora a ter as experiências próprias de um patriarca. Ele precisa entender que a partir dele, o que Deus prometeu a Abraão tem que dar continuidade. Então Deus permite já, no início da história de Isaque, uma dificuldade, um empecilho, um impedimento, e a partir daí ele se revela a Isaque. E aí a primeira coisa que a gente já quer fazer a aplicação nessa lição é que Deus tem um propósito nas nossas vidas. E muitas vezes, não poucas, muitas vezes Deus vai permitir circunstâncias, provar a nossa fé, para ver se a gente está adequando, se está adequado àquilo que Deus tem para cumprir. Porque Deus ele tem propósitos grandiosos com os homens, mas ele precisa encontrar homens e mulheres grandiosos que vão dar vazão, que vão dar sequência àquilo que ele tem para fazer. Se eu não me posiciono, Deus levanta outro. Se eu não me coloco na posição, Deus vai levantar outro. Mas o certo é que a palavra de Deus tem que se cumprir. Agora Deus precisa trabalhar na vida desse moço. E aí Deus vai trabalhar na minha vida, vai trabalhar na tua vida. Você que é professor, que vai dar essa aula para os nossos alunos, quem sabe Deus está trabalhando na sua vida usando esses alunos. Então você pode usar essa lição também para levantar o ânimo da turma e dizer o que Deus está fazendo na sua vida. Será que você tem percebido circunstâncias adversas? Possivelmente é o Senhor trabalhando para te chamar e para se revelar para você. Eu era o Deus do teu pai, o Deus da tua mãe, mas agora eu quero ser o Deus de Isaque. Não mais somente o Deus de Abraão, mas o Deus de Abraão e de Isaque. Na sequência vai vir Jacó. Aí Deus vai ser conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que maravilha, né? O nosso Deus ele tem uma sequência, irmãos. Ele começou com Abraão, mas ele não terminou com a morte de Abraão, ele continua. Então aquilo que Deus começou com os meus pais, com os meus avós, com os nossos pais na fé, ele continua em nós. E não vai parar em nós, vai continuar após nós. Então tudo depende da nossa fidelidade a Deus. Olha o que diz aqui a nossa introdução. O estudo sobre a vida de Isaque nos remete à realidade de que, ao longo da nossa peregrinação como discípulos de Cristo, enfrentaremos diversas situações. E aí eu marquei em negrito, né? Requerendo de nós confiança, vigilância, perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicados em cada situação, com a ajuda e iluminação do Espírito Santo. Deus tem promessa na nossa vida, essas promessas vão se cumprir, mas a gente precisa estar antenado no que Deus está fazendo para a gente não acelerar o processo, mas também não retardar o processo. Então a gente precisa estar antenado para o tempo e a hora para que a gente possa entrar em colaboração
com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O tópico primeiro, vamos falar que Deus aí vai se preparar, né? Abraão vai preparar uma esposa para Isaac. A mulher para Isaac deveria ser da linhagem piedosa de Sem. Esse era o principal critério. Com isso, Abraão se mostra sincronizado com o plano de Deus ao longo da história para a vida do Salvador. Interessante, eu até falei na minha fala anterior, é que aquilo que Deus vai fazer, ele vai fazer. Agora a gente precisa estar antenado. Abraão entendeu que era através do seu filho Isaac que ele iria cumprir as promessas. Ele está ligado nisso. Então, um último ato antes de Abraão partir, antes dele morrer, é encontrar uma esposa que possa alinhar aquilo que Deus prometeu, aquilo que Isaac ia vivenciar. E ele vai então enviar um servo dele para procurar essa mulher da linhagem de Sem, para que a promessa de Deus se cumprisse exatamente como Deus havia dito. Isso. Deus poderia se encarregar de enviar uma moça diretamente para Isaac? Sim, eu creio. Mas Abraão entendeu que Deus tem uma promessa para a minha geração, para o meu filho Isaac. Eu quero fazer a minha parte. E ele então sabiamente manda um moço para fazer essa busca e essa peregrinação. E é justamente o que a gente vai encontrar aqui no tópico 1.1, uma esposa para o filho escolhido. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Gênesis 24:1. Assim é o epílogo. O epílogo é o resumo, é aquilo que a gente coloca para sintetizar a história toda, para resumir a história toda que a gente acabou de contar. Então, o resumo da vida de Abraão é isso. Deus o havia abençoado. O epílogo da vida de Abraão e a introdução da história de Isaac. As bênçãos de Deus que acompanharam Abraão até o fim da sua vida seguiam o filho da aliança. Para que a corrente da promessa não fosse quebrada, Abraão se preocupa com a perpetuidade de sua semente, pensando numa mulher para seu filho. Continuando aqui, é uma bênção ter um pai que se preocupa com o futuro de seus filhos, mas Abraão está mais ocupado com o propósito de Deus para os seus descendentes. Ou seja, não é só para Isaac. Ele está olhando para Isaac, mas pensando, após Isaac vai seguir. E o que Isaac vai fazer? O Isaac é apenas um elo dessa corrente. Então eu tenho que cuidar desse elo para que os próximos elos sejam bem estabelecidos. É nisso que Abraão está pensando. Sua iniciativa ao fim da vida não significa que ele não confia em Deus para conduzir tudo. Demonstra que Abraão entendeu que Deus o chamou para trabalhar junto com ele. Justamente esse assunto, essa tônica que vai estar aí no comentário do professor, justamente Abraão, entendendo o propósito de Deus, vai fazer então uma soma com Deus. Deus está trabalhando com Abraão, Abraão está trabalhando com Deus para que aquilo que Deus prometeu a Abraão se cumpra. Se Deus prometeu, ele vai se encarregar de cumprir. Agora, nada impede que nós também possamos alinhar o nosso coração, alinhar as nossas ações àquilo que o Senhor está falando. 1.2, um servo piedoso para uma tarefa preciosa. O servo a quem Abraão incumbiu esta importante tarefa era alguém igualmente temente de Deus. Ele promete a Abraão não escolher para Isaac uma mulher estrangeira. Ele pede a Deus graça e direção. Ele agradece a Deus pelo sucesso. Embora Eliezer não tivesse a mesma intimidade com Deus de Abraão, seu senhor, pois ele diz, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Pelo testemunho de Abraão, ele tinha muita confiança e dependência em Deus. Deus respondeu em detalhes a sua oração. Olha que coisa linda. Esse moço estava acompanhando Abraão há um tempo. E ele via o modo que Deus trabalhava com Abraão, prometia e cumpria as coisas a Abraão. Abraão deu uma tarefa para ele. E ele sai. Então era o Deus de Abraão. Ó Deus do meu senhor Abraão, eu preciso cumprir essa missão. Ó Deus do meu senhor Abraão, eu preciso que o Senhor me abençoe nessa jornada. E assim Deus cumpriu. Olha só, a experiência de um homem, apenas o testemunho de um homem, fez com que ele acreditasse em Deus que ele não tinha tido experiência nenhuma. E a partir de agora esse homem vai ter sim uma experiência com Deus, porque Abraão havia mostrado para ele que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Então ele vai agradecer porque Deus vai cumprir exatamente aquilo que ele pediu, exatamente como ele pediu, aconteceu. Ou seja, Deus é um Deus pessoal, ele se relaciona na ação, na história, ele movimenta a história, modifica a história, estabelece a história, mas é na história
que ele vai escrevendo capítulo após capítulo. E que bom que nós estejamos atentos àquilo que Deus está realizando. Glórias, pois, ao nome do Senhor. 1.3, o encontro marcado por Deus. Isaac perder aquela que até ali fora a mulher mais importante da sua vida, sua mãe. Deus estava para confortá-lo com aquela que a partir de então se tornaria a mulher mais importante para os seus descendentes. Quando Deus tem propósito em nossa vida, essa história nunca termina na dor. Seu coração se alegra novamente. Ele conhece uma mulher maravilhosa em beleza e em virtudes. As belezas físicas eram as últimas coisas que um pretendente conhecia de uma mulher. Depois de sua origem, seu caráter, virtude e piedade. Eu destaquei essas características, né? Caráter, virtude e piedade. Eram as primeiras qualificações que um servo de Deus buscava. Quão distante estamos disso hoje em dia, onde o corpo é talvez a primeira e muitas vezes a única coisa que pretendentes desejam conhecer. A época em que Isaac foi tomar uma noiva, uma esposa, era uma época em que se conhecia a moça, muitas das vezes, no ato do casamento, na noite do casamento e na noite de núpcias, e para manter-se as relações. Era nesse momento que ele conheceu o rosto físico da pessoa. O véu cobria e depois que esse véu era retirado, e que ele iria conhecer a aparência física da moça. Mas ele já tinha conhecido as características da piedade, da virtude, da honestidade, aleluia. E isso era herdado de família. Então você olhando para uma família, você percebia como que aquela moça ia se comportar. Baseado na mãe, no pai, nas irmãs, na herança daquela moça, no que ela carregava como criação, como cultura, você já tinha uma previsão de como ela seria na sua questão de intelectualidade, nas suas questões de moral, nas suas questões éticas. A questão física, ele só conhecia em última hora e depois não dava mais para voltar atrás. Então, por isso que as qualidades essenciais que uma mulher precisava ter, que a noiva de Isaac precisava ter, que aquela que iria carregar a semente, que aquela que iria carregar a genealogia, ela precisava ter essas características. E Deus, então, apontou o caminho, apontou a moça certa, no tempo certo, no momento certo, porque ele tinha um propósito na vida de Isaac. Glória a Deus. Que Deus, irmãos, possa preparar tudo para nós. Nós muitas das vezes somos tentados a olhar com as vistas, é o que disse o texto aqui, que nós lemos. Nós vamos olhar a aparência, nós vamos olhar o status, nós vamos olhar a condição financeira, nós olhamos aquilo que está na nossa vista, mas que nós permitamos que Deus faça as escolhas por nós e aquilo que nós formos fazer, a escolha que tiver na nossa incumbência de escolher, que a gente possa consultar o Senhor, fazer prova com o Senhor, que Deus com certeza vai honrar a nossa fé, né? Com certeza, eu e você, nós temos vários testemunhos para contar. Quando nós colocamos Deus à frente, quando nós colocamos a oração à frente, Deus se encarrega de tudo. Eu me lembro quando eu era mais novo na fé, eu sempre pedia a Deus, ainda desempregado, ainda novo, ainda jovem, eu pedia: Senhor, me arruma um emprego, arruma uma porta, um trabalho, em que eu possa ter tempo para fazer as coisas para o Senhor. Eu não quero estar num trabalho que eu saia de madrugada e chegue de madrugada em casa, que me ocupe o tempo todo para fazer aquele trabalho, para ganhar o meu suor, o meu pão de cada dia. Senhor, me abençoa com uma porta que eu trabalhe, mas que ao mesmo tempo eu me dedique à obra do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Assim como eu pedi ao Senhor, Ele concedeu ao meu coração. E até hoje eu glorifico a Deus, irmão, porque eu coloquei primeiro o Senhor na frente e Ele encarregou-se de abrir a porta segundo aquilo que o meu coração precisava, aquilo que eu desejava, aquilo que eu almejava. Ele abriu exatamente a porta, depois abriu a porta do matrimônio, do casamento, da família. Então, tudo que eu planejei para a minha vida matrimonial, financeira, espiritual, ministerial, exatamente como eu orei a Deus, Deus concedeu a mim. Que você possa, em nome de Jesus, colocar o Senhor à frente e Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender com as portas que Ele vai abrir. Glórias a Deus. Um dia desse eu orei por uma moça e ela é muito empolgada na obra de Deus. E ela me lembra muito eu quando era mais novo na fé, muito empolgada na hora de cantar, na hora de falar, que dá glória a Deus e falar bem firme de Jesus e aquela empolgação. E eu me lembrei muito como eu era novo na fé, como eu dediquei a minha juventude
toda a minha mocidade para Deus, né? Em evangelismo, em obra, em oração, em dedicação, em estudo da palavra, fazendo a obra, liderando departamentos. E ela me lembrou muito, eu profetizei na vida dela, eu disse, moça, continue desse jeito. Continue nessa garra, nessa determinação. Honre ao Senhor com o melhor da sua juventude. Honre ao Senhor com o melhor da sua mocidade. Honre ao Senhor com tudo que você tem, com todas as suas forças. E Deus vai te dar um trabalho, Deus vai te dar um esposo, Deus vai te dar tudo aquilo que o seu coração precisa para você viver nessa terra com alegria, com felicidade. Mas, em primeiro lugar, honre ao Senhor. E aí ela se alegrou muito, porque eu percebi que ela está se dedicando a Deus. E a gente olha para o futuro é cheio de incertezas. Mas aí a gente precisa, às vezes, de alguém que já passou por lá, né? Como eu passei por lá e eu falei para ela isso, para que ela não desista, para que ela não desanime nunca diante das dificuldades, porque vai chegar o tempo em que Deus vai honrar a vida dela. E assim também eu profetizo na tua vida, na tua casa. Continue firme, continue trabalhando para Deus, continue fazendo as coisas de Deus, continue cuidando da obra de Deus. E Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai preparar, Deus vai abrir portas que você vai ficar de boca aberta. Glórias ao nome do Senhor, o nosso Deus. E aí nós vamos aqui para o tópico de número 2, um novo patriarca. Agora a história vai continuar sendo escrita, mas agora não só o Deus de Abraão, agora o Deus de Isaac vai começar a trabalhar na vida desse moço para que ele também seja uma referência para frente. Quem olha para trás vê o Deus de Abraão. Quem olha para frente vê o Deus de Isaac. Aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. A nossa vida, irmão, a história, ela continua através de nós. Quem veio antes de nós trouxe até nós a história. E a história daqui para frente é com a gente. Como que você vai fazer com que as coisas de Deus se cumpram na sua vida, na sua família, nas pessoas que te cercam, no ministério que te cerca, na igreja que você está hoje? Como que isso vai acontecer? Vai depender da sua atitude, vai depender do que você vai fazer a partir de agora. Agora não é mais somente o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac também, porque a história não pode morrer com Abraão. O Abraão vai passar, o Abraão vai morrer, mas o Isaac continua. E o Isaac não pode parar nele, daqui a pouco veio Jacó. Isaac precisa continuar crendo em Deus e passar essa fé para o seu filho Jacó. Graças a Deus. E aí diz assim, esse tópico 2, Abraão concluiu o propósito da sua vida morrendo em uma boa velhice. E aí eu anotei aqui a idade que ele faleceu, 175 anos. Viveu mais do que a média da época, né? Que Deus prometeu após o dilúvio, após a geração antes de Noé toda passar, depois de Noé, viveriam ali por volta de 120 anos. Abraão viveu bem mais do que isso, 175 anos, viveu muita coisa, as promessas se cumprindo, aquilo que Deus prometeu, uma boa parte Abraão viu, mas ele contemplava, ele sabia que muita coisa ia acontecer, mesmo depois dele morto, por isso Deus permitiu ele viver bastante para ver essas promessas se cumprindo. Mas o propósito que Deus começou em Abraão não morreu com ele. 2.1, contando com um milagre. Depois da morte de seu pai, Deus abençoou Isaac. Precisamos aprender isso. As bênçãos de Deus para a nossa vida não se resumem à nossa vida. Tem sempre propósitos maiores que afetam outros e futuras gerações. Semelhante a Sara, Rebeca, a esposa de Isaac, tinha o ventre estéril e ele precisava de um milagre de Deus para a continuação da promessa. Essa é a tônica insistente do Antigo Testamento. A despeito de qualquer esforço humano, sem uma constante ação soberana de Deus, as bênçãos prometidas a Abraão de abençoar em Cristo todas as famílias da terra não se cumpririam. Isaac está preocupado com a posteridade, por isso ora ao Senhor e Deus o atende. Glória a Deus. Que bom, né, irmãos? Que Deus ele tem os seus modos de trabalhar. Deus ele tem que cumprir aquilo que prometeu a Abraão. Agora é em Isaac. E justamente ele vai repetir o que aconteceu com Abraão. Isaac vai se casar, mas é com uma mulher estéril, para mostrar que Deus ele cumpre a sua palavra, que nós vamos viver as promessas de Deus, mas que nós precisamos ter fé para vivê-las, que nós precisamos entender que é Deus que providencia, o Deus da provisão. Deus poderia ter mandado a esposa de Isaac, uma mulher com um ventre fértil. Todos os anos nasceu um filho.
e ele oraria para aquele tanto de filhos e falaria, que maravilha, olha só como é que Deus é fiel. Mas Deus manda exatamente uma mulher estéril para que ele possa se comprometer em oração a Deus. E quando a criança nasceu do ventre daquela mulher, Esaú e Jacó nasceram do ventre da sua esposa, ele entendeu, foi Deus, não foi coincidência, não foi a minha virilidade, não foi a saúde perfeita da minha esposa, mas foi Deus. Deus é que trabalhou, Deus é que honrou, Deus tem a sua palavra, Deus tem um propósito e Deus cumpriu a sua palavra. E a fé dele, começou mais e mais a aumentar com isso. É para isso que Deus permite as dificuldades. Nós começamos com uma fé tão pequena, tão minúscula, e os discípulos de Jesus mostram isso para nós. Diante de tantas dificuldades, os discípulos diziam para Jesus, Senhor, acrescenta a nossa fé. O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está mostrando que vai fazer através de nós é tão grandioso, e a nossa fé é tão minúscula, acrescenta a nossa fé. E o que Deus faz para acrescentar a fé da gente, irmão? Manda a tribulação. E aí com a tribulação a gente vai vencendo, a nossa fé vai ampliando, porque a gente vai se relacionando com Deus em oração, vai jejuando, vai chorando, vai sacrificando, vai buscando, e aí a gente vai vendo as coisas se conectando com a vontade de Deus e a nossa fé vai crescendo. E aí a gente vai conseguir trazer outras pessoas para esse relacionamento com Deus. Subsídio do professor, comentário bíblico do Antigo Testamento, Warren e Erzberg, a morte de Abraão mostra que a fé pode fazer por um homem. Ele morreu em paz, morreu ditoso, satisfeito, né? Morreu em fé. Essa foi a herança que Abraão deixou para o seu filho, seu exemplo piedoso, a tenda e o altar. Essas bênçãos espirituais representam muito mais para um filho que os bens materiais, né? Isso nos traz uma reflexão. Tem muita gente que deixa uma herança para os filhos, bens materiais, deixam casa, carro, dinheiro na conta, mas não ensinaram, não deixaram um legado, não deixaram uma herança espiritual, um comprometimento com Deus que vai levar essa pessoa, a partir de agora, com a minha partida, a seguir os meus passos de fé, né? Então, Abraão é um homem que teve fé para si, mas deixou um legado através do seu filho Isaac. Glórias ao nome do Senhor. 2.2, duas nações em um ventre. A narrativa do texto nos faz pensar sobre a gestação de filhos e a vida sob uma perspectiva divina. Gênesis 25:21 diz que Deus atendeu a oração de Isaac. A vinda dos gêmeos não foi acaso de um ventre agora é fértil, mas sim providência divina. Eu até destaquei essa expressão aí numa caixa maior, providência divina. Então Deus tem as suas maneiras de trabalhar e Ele vai prover tudo para que a palavra dele se cumpra. Há uma briga já destes dois filhos desde o ventre de Rebeca, um prenúncio profético de como seria a futura relação entre estes dois. As duas nações que surgiriam destes dois filhos não apenas brigariam entre si como os descendentes de Jacó, seriam mais fortes que os descendentes de Esaú. Devemos guardar isso na memória quando começarmos a observar os eventos que farão da tribo de Israel, ou seja, Jacó, uma poderosa nação. 2.3, o mais fraco governará o mais forte. Em toda a escritura Deus faz assim, usa o menor e mais fraco para confundir os que acham que são. Foi assim por Gideão, Davi e o próprio Israel. O maior servirá o menor. E Deus tem uma razão bem específica para isso, para que a glória dos feitos seja dada a Deus e não aos seus servos, né? Isso é a tendência humana, é achar que porque tem muito, pode muito. Tem muita condição, vai fazer muito. E com relação a Deus, Deus muitas das vezes pega o menor para dar na nossa cabeça e dizer, não é você que faz, quem faz sou eu. E a gente poder, baixa a bola aí, porque quem faz é o nosso Deus. Esaú era formoso, olha as qualidades desse homem. Caçador, homem do campo. E o Jacó era caseiro, mais fraco e inexpressivo. Por isso Isaac apreciava mais Esaú que Jacó e o via como o herdeiro das promessas. Rebeca estava decidida a fazer qualquer coisa para que seu preferido Jacó e não seu outro filho Esaú fosse o herdeiro das promessas. Mas acima das intenções de uma mãe, há um Deus dando prosseguimento aos seus propósitos, né? A gente tem aquela fraqueza, eu vou dizer assim, de querer dar uma ajuda para Deus, né? De querer dar um empurrãozinho para Deus. É só fraqueza humana, mas Deus tem as suas formas de cumprir com a sua palavra, né? Tópico de número 3, Deus de Abraão, Deus de Isaac. É Deus dando prosseguimento na história.
As mesmas promessas que Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaac. Há um fio de propósito divino perpassando por detrás da história de vida dos patriarcas. 3.1, promessas confirmadas. Enquanto Deus repete as bênçãos e promessas, Isaac parece repetir os erros e deslizes de seu pai. O mesmo medo que fez Abraão mentir dizendo que Sara era sua irmã, levou Isaac à mentira sobre Rebeca. Tais erros e vacilos da jornada apenas mostram, como diz John Piper, abre aspas, que o caminho dos justos não é uma linha reta do chamado até a vitória final. Há curvas, buracos, desfiladeiros e bifurcações. Mas por causa da fidelidade e soberania de Deus, eles chegarão aonde Deus planejou. Apesar desse deslize de Isaac, Deus preservou sua esposa e ele. Muitas vezes a gente, pela nossa humanidade até, né, irmãos? A gente olha, Deus fez uma promessa, mas, poxa, a Sara é estéril. Então será que então deve ser com outra mulher? Eu posso até ser o pai, mas a mãe acho que não vai ser a Sara. A gente tem essas dificuldades, né, de entender o propósito de Deus e seguir na hora da dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Mas aqui Deus mostrou para ele que a palavra de Deus prevalece. 3.2, a bênção da prosperidade. Isaac buscou refúgio na terra de Abimeleque em razão da fome, mas Deus o abençoaria tanto que começou a causar medo e inveja entre os filisteus. Os postos que Abraão, seu pai, havia cavado estavam em suas terras. Para que nenhum direito fosse requerido por Isaac, os filisteus entulharam estes postos. Isaac é convidado a se retirar de Gerar, pois seu crescimento aparentava para Abimeleque uma ameaça. Por garantia, Abimeleque fez um acordo de paz com Isaac. Como a terra onde estava prosperava com os postos era dos filisteus, eles requeriam os postos cavados. Isso parece frustrar Isaac, mas Deus está vendo com essas demandas estão gerando insegurança no coração do seu servo. Ele aparece para fortalecer sua fé. Gênesis 26, 24, que é o texto da nosso texto de introdução dessa aula de hoje. Sua resposta foi a adoração. Eu sou o Deus de Abraão, agora eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus do teu pai. Eu tenho um propósito na tua vida. Assim como eu fui com Abraão, agora eu vou ser contigo. Isso vai fortalecer a fé dele. E a gente precisa, irmãos, de que Deus intervenha na história. Muitas vezes a história ela vai se encaminhando para uma forma que vai confrontar a nossa fé. Mas Deus intervém. Ele disse na sua palavra que a gente não será provado mais do que a nossa capacidade, né, de aguentar. Então ele vai provar a gente quando ele vê que a gente vai romper e entra na história e abençoa a nossa fé. 3.3, o legado das bênçãos. Isaac está velho e cego, mas antes de morrer precisa abençoar seu primogênito, passar adiante as promessas de Deus dadas a Abraão. No patriarcado, a bênção do primogenitura não se limitava à herança física, mas também incluía a herança de autoridade espiritual sobre o clã. Com a trama de Rebeca, Isaac abençoou Jacó ao invés de Esaú. Embora Isaac fosse o portador das promessas, as suas preferências por Esaú não determinaram aquele a quem Deus escolheu abençoar. Que maravilha, né? Se fosse depender de Isaac, Esaú seria o que iria dar continuidade ao patriarcado, né? Mas Deus tinha outras formas de trabalhar. Como a bênção era irrevogável, coube a Isaac recomendar ao filho da promessa aquilo que seu pai, Abraão, recomendou a seu respeito, que Jacó não tomasse para si mulheres estrangeiras. Embora Esaú tivesse direito por nascimento, tudo nele aportava na direção oposta. Não valorizava o que deveria, não seguia os princípios de Deus. Esaú, na verdade, ele nasceu primeiro e ele era o primogênito, tinha direito sim, direitos até legais, mas a promessa de Deus não ia se cumprir em Esaú. Deus ia fazer com que a promessa fosse através de Jacó. Rebeca dá um jeito, né? Porque a gente, humanamente falando, a gente sempre vai querer dar um jeito, mas Deus já tinha os propósitos para ser essa bênção dissipada através do Jacó e não do Esaú, porque Esaú tinha qualidades completamente opostas àquilo que Deus buscava, naquele que iria cumprir ali a sequência Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus tem as suas formas de trabalhar e ele vai velar sobre a sua palavra para cumpri-la. E aí a gente chega aqui num subsídio do professor que eu achei importante destacar aqui. Havia um direito biológico sobre Esaú, porém por causa das articulações de Rebeca, Isaac abençoou Jacó em nome de Deus. Não é que Deus tenha mudado a ideia sobre seus planos. Abençoar Jacó sempre foi o seu propósito. É igual eu disse, independente de que acontecesse, Jacó queria dar continuidade. Mas aí a Rebeca resolveu querer colocar a mão na história, né? Isso não nos dá o direito de fazer o que é errado na crença que Deus fará com que as coisas deem certo de qualquer maneira. Somos responsáveis morais pelas nossas escolhas. Devemos obedecer à vontade revelada de Deus.
Mas não podemos nos esquecer de uma coisa: os motivos e propósitos de Deus estão para além da nossa capacidade de compreensão. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E aí, partindo aqui para concluir esta lição, a maior herança que podemos deixar de legado para os nossos filhos não são as posses materiais, nem a cultura, nem a influência pública, mas uma fé cristocêntrica que nos conduz a um comprometimento com Deus, certo de que somos dele e vivemos para ele. Glória a Deus. Está aí nossos recursos que a gente deixa aí como indicação para você. Você que pode usar os slides, você que pode ter aí essas projeções, estão aí essas opções. Se você quiser que eu envie esses slides que eu usei nessa lição, que eu mesmo fiz, me manda um oi aí no heraldeiras@gmail.com que eu envio para você esses slides, ok? Que Deus possa te abençoar, bons estudos, né? Temos aí uma semana inteira para nos preparar, nós estamos aqui correndo contra o tempo para deixar essa lição sempre na segunda prontinha para você. Vem aqui, assiste essa lição, de repente você consegue pegar alguma coisa boa daqui, uma coisa boa dali, e aí você vai juntando tudo isso para domingão, ó, abençoar sua turma aí, tá bom? Deus abençoe, e a nossa próxima lição de número 9, nós vamos trabalhar sobre Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilhas. Nós vamos ver exatamente por que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Nós vamos perceber pelas características desse rapaz aqui. Deus abençoe, deixa aí um curtiu, deixa aí um gostei, para que o YouTube entenda que esse canal aqui é relevante para mim, é relevante para você, é relevante para a nossa audição, tá bom? Também compartilha aí nos grupos da sua igreja, nos ajuda a divulgar esse canal e abençoar outros alunos e outros professores. E vamos combinar sempre assim: você ora por mim, eu oro por você, e Deus vai continuar cumprindo as suas promessas na nossa vida. Até a próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui novamente para mais uma EBD em Foco. Deus te abençoe, meu irmão.